Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês um super lançamento e dessa vez é o Odisseu de Ofilco, o 13º Cavaleiro de Ouro Clothmith EX Metal da Bandai. Item limitado Tamashii Web Shopping, por isso que vem nessa caixa parda aqui. E já vou até tirar para vocês aqui, tá? Olha isso, mano. Aí, a caixa tá enorme. Enorme. Olha aqui a diferença para uma caixa padrão. Gold. Olha aí, ó. Mano, gigantesca. E ó, ainda é mais... largura também é um pouquinho maior. Então, a caixa tá enorme. Tá dando um leve problema para importar. Por que eu digo um leve problema, né? Não é tão complicado igual, por exemplo, a da Athena. Porque, por exemplo, esse item aqui eu peguei com o Lei Hobby. E aí o que ele fez? Ele já até abriu aqui para mim, tá? Abrindo aqui, ó, olha o que vem. Essa edição vem o mangá Next Dimension. Show? A gente vai olhar melhor. Vou tirar daqui e vou tirar a caixa aqui. Então tem esse espaço aqui. Com esse mangá, acaba passando de 2 quilos. E aí sim é um problema, né? Passando de 2 quilos o frete é muito mais caro. Pode ser que venha uma taxa maior também. Mas dá para resolver fazendo o que o Lei fez para mim. Mandando o mangá separado, com outra encomenda minha. Tá? Então tem essa opção. Ele mandou mesmo na caixa parda mesmo, só tirou o mangá, porque o mangá é pesadinho, né, galera? Então tá aí. Olha que caixa maravilhosa. Esse é o conteúdo daqui. Olha, mano, que coisa linda. Rapaz, olha, mano, só pela caixa eu já tô encantado. Galera, a gente já tem o Serpentário da Bandai. Esse aqui é o segundo Serpentário, né? A primeira versão foi lançada quando o mangá não tinha revelado de fato quem era o Odisseu de Serpentário. Só tinha revelado a armadura. Então a Bandai, nessa época, fez o Serpentário com um rosto sombrio e um cabelo que nem existia. Tá? E agora, de fato, temos aqui o Serpentário, já o personagem em si. Tá? Então, vamos olhar aqui primeiramente o mangá. Olha, que show, mano. Olha a capa que linda. Mangá The Next Dimension. E vou pegar o estilete aqui para abrir aqui, peraí. Aí, prontinho. Aí vem essa capa aqui. Nossa, que lindo. Eita ferro. Que coisa linda, galera. Espetacular. Sanseiya Next Dimension, volume 16, tá? Esse é o volume 16. Cara. Nossa, bicho. Eita ferro. Galera, eu não tenho mangá físico de Next Dimension ainda. Mano do céu. Olha aqui dentro. Mano, eu tô sem palavras aqui, pô. Caraca, galera. Eu ainda preciso comprar o mangá de Next Dimension. Eu já li, mas eu li na internet na época, tá? Mas eu quero comprar. Um extra lindo para quem é colecionador de CDZ, né? E aí a caixa, olha, tá um absurdo. Tá um absurdo essa caixa. Olha aqui o dourado assim, ó, né? Aquele meio desfocado. A figura aqui linda. Um close dele à esquerda, com os olhos fechados. Olha isso, mano. Esse object é coisa de louco, é coisa de maluco. Eu vou montar o object aqui, tá? Aí aqui uma pose do mangá. Ó, maneiro. Show, né? Referência do mangá. Uma posição mais neutra. Que incrível. Olha ele aqui. Nossa, cara. É chamativo demais, mano. Ele vai roubar toda a atenção do meu set Cavaleiro de Ouro. E olha aqui, que maneiro. Isso aqui que é top. Pô, mano. É muito legal. Essa caixa aqui vai ser minha favorita por esse motivo aqui, cara. Quando eu fui na Tamashii Nations, né? Eu toquei nesse traço aqui do Masami Kurumada, né? Ele fez esse desenho aqui lá, colocou a assinatura dele lá na Tamashii Nations, né? E aí eu pude tocar nessa assinatura dele. Foi emocionante pra caramba. Muito emocionante. Então, ter aqui reproduzido na caixa
vai me fazer lembrar sempre desse momento. Loucura, galera, loucura. Pô, só sentimento bom por enquanto, tá? Com essa figure. Deslacrado. Lembrando que eu vou falar mais sobre o Lei Robin, né? Se você quiser comprar uma figure dessa. Só que se prepara que é cara. Essa aqui, a figure é caro. É caro. Eita, nós, é muito grande, doido. Total de 1, 2, 3, 4 blisters. Deixa eu tentar organizar aqui. Ó, tá aqui o manual. E eu vou mostrar aqui blister um por um, porque não dá para organizar aqui, né? Olha o tamanho dessa bodega aqui toda, cara. Muito grande, doido. Vamos lá, um por um. Mostrar um blister um por um. Ó, primeiro blister tá aqui. Já lotado de coisa. Não é... Meu Deus, só um blister. Olha quanta coisa vem. Então tem aqui a asa dele, o cinturão. Que esse cinturão acho que é um dos mais pesados da linha, se não o mais pesado da linha. Ah, olha que maneiro, cara, o cabelo dele, doido. Bonito pra caramba isso aqui. O segundo blister tá reservado apenas para a capa e o cabelo. Olha o tamanho desse cabelo, pô. Agora eu afirmo, é o maior cabelo da linha. E a maior capa também, talvez? Também, eu acho que é a maior capa também. Caraca, é um exagero essa figura de todos os jeitos, cara. Olha, agora tem uns 3, 4, totalizando 4 faces, né? Mano, que maneiro, cara. Tu é doido. Aí, mais um blister aqui. Pera aí. Mais um blister aqui reservado para o esqueleto do Object. Peças do Object. Aqui, esse Object é coisa de maluco, cara. Ah, se eu tivesse grana para poder comprar mais um. Aqui o báculo dele. Top. E aí o último blister só com a cobra. Só a cobra aqui, galera. Pra você ver, é muita coisa, macho. Tu é doido. E aí, totalizando 4 blister, né? Que não cabe aqui. Aí, olha essa loucura. Eu vou tirar, vou organizar as coisas aqui pra gente olhar melhor. Segura aí. E tá aí, galera. Vamos ver tudo que acompanha a figure. Eu deixei aqui de lado. Porque não cabe tudo aqui, cara. Muita coisa. A armadura no blister. Aí eu vou pegando uma por uma pra gente montar. Né? Tá aqui aqui embaixo tá algumas pecinhas do Object, né? Peraí, deixa eu organizar aqui para vocês verem. Tá aqui algumas pecinhas provenientes do Object. E aí aqui tá o manual, super necessário, ainda mais para essa figura aqui, precisa demais. Aí, ó, montagem bem complexa. Eu digo isso mais até pro Object. O Object é cabuloso. O Object é cabuloso para montar. Então tá aí, eu vou deixar do meu ladinho que eu vou precisar. Inclusive, vou fazer a montagem do Object para membros, tá? Temos aqui o esqueleto do Object. Isso aqui é todo de plástico. E aí até evidencia muito aquela nova pintura da Bandai, que eu não gosto tanto, né? Mas vamos ver como é que vai ficar isso montado. Eu vou comentar sobre isso quando tiver montado. O esqueleto do Object, né? Colocar a armadurazinha aqui. Aí tem aqui a parte da cobra, que também é proveniente do Object. Tá aqui, a gente vai montar ele. E olha que maneiro. Isso aqui a gente pode dizer que é o próprio Asclepio, né? O Asclepio, ele era o deus da medicina e da cura. Ele usava um cajado de serpente enrolada, né? Que até se tornou o símbolo da própria medicina, né? Que até esse cajado aqui, ó, a gente pode dizer que é esse cajado aqui, ó, um cajado com a cobra enrolada, né? Então, essa cobra aqui, essa serpente, na verdade, né? Ela simboliza a renovação, a cura e a renovação, né? Pelo fato da cobra ela trocar de pele e tudo mais. Então, essa simbologia toda, né, do deus Asclepio é trazida aqui para o Object, para essa armadura em si, isso é muito legal. Então, é uma armadura riquíssima de mitologia e detalhes. Isso que eu acho incrível, vou comentar mais quando tiver montado. A capa dele, acho que é a maior capa da linha, hein? Ela toda arrebentada aqui, muito bonita, cara. Muito legal, de plástico, uma pena, né? Mas eu já até acostumado também com a capa sendo de plástico. Isso aqui, ó, bonita, ela tá meio sombreado, meio cinza. Tá bonita a capa, eu gostei.
Gostei. E aí tem 1, 2, 3, 4, 5 pares de mãos, 6 pares de mãos contando com as mãos nuas. Isso é legal. Deixa eu aproximar a câmera aqui. Então temos mãos relaxadas, ó, com as unhas grandes aqui. Maneiro. Top. Mãos flexionadas, mãos abertas, mãos para segurar o cajado, tanto à direita quanto à esquerda, e mãos fechadas. Legal ter vindo mão extra nuas. Tá aqui o cabelo para usar com o elmo. E vamos olhar as faces. Ai, que maneiro, cara. Olha isso aqui. Olha que coisa linda. É parecida com a neutra? Qual é a diferença? Ah, os olhinhos de cobra. Caraca! Muito lindo, muito lindo. Ele, sério, olhando de lado. Ai, que figura imponente, hein? Pelo amor de Deus, bicho. Olhos fechados. Top demais. E aí vamos ver aqui a figura com a Red Sculpt já completa. Nossa, mano, é muito bonito. Eu gostei muito que o design desse personagem é andrógeno, né? Deixou ele bonito. Olha, rapaz. A Afrodite tá com uma inveja. Tá com uma inveja. Porque... Aí, esse tá lindo demais. E esse personagem, essa caracterização dele, né? De ser andrógeno, deu muita personalidade ao personagem, né? Ficou muito legal isso daqui. Não é mais do mesmo, né? Então, cara, combinou demais com o fato da serpente, né? Da armadura, do serpentário, enfim, combinou demais. Ficou muito bom, né? Essa maquiagemzinha aqui que dá uma ideia assim de serpente mesmo. Tá? Mas isso aqui é loucura, cara. O cabelo dele, que é loucura também. Ah, mas isso daqui é... Ah, essa aqui é uma base, é uma haste, tá? É uma haste pra base, ó. Não cai de jeito nenhum, macho. Engraçado que tá um pouquinho pesado, ó. Ó, ficou um pouquinho pesado. Mas vamos ver como é que isso aqui fica montado, se isso vai ser um problema. Porque isso aqui, como eu disse, isso aqui, ele passa, olha aqui, ele passa, ó, da fibra. Então isso aqui é pra ficar, de fato, assim. E aí não vai deixar o cabelo dele cair, o pescoço dele cair. Se muito necessário, só colocar um papelzinho aqui, mas que era para manter mais firme, tá? Mas vamos ver se isso vai ser um problema com a figura montada, porque olha aqui, né? Não tem como. Isso aqui batendo aqui empurra a cabeça dele para frente. E isso aqui é longo assim para cá por causa da capa, né? Ai, mas muito maneiro, hein? Aí tá no corpo IX Metal, a articulação bem rígida. Ela é rígida, mas é suave, sabe? Você consegue fazer o movimento direitinho. Ó, nada se mexe. Nada se mexe. Muito bom. Tô encantado com isso aqui, cara. Muito bonito isso aqui. Muito bonito. Olha lá. Cabelo todo coisado. Cara, a Bandai fez muito direitinho esse cabelo aqui. E galera, vamos pra montagem? A gente vai se deliciar aqui, se divertir com a montagem. Espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Então a gente vai fazer nada de fazer rápido, né? A gente vai comentando ao decorrer da montagem sobre as peças. Então vamos lá. Vou começar aqui com as coxas. Pesada, hein? De metal ela. Muito top. Eita, não acredito que eu tô montando essa figurinha não, macho. Pô, isso aqui vai ficar top demais. Aí aqui a canela, totalmente de metal também. Tem a asinha aqui da canela que a gente vai colocar daqui a pouco, né? Malandramente, para não ficar saindo, a gente coloca por último. Mas antes disso tem que colocar o joelho. Ó, encaixe top. E agora sim, ó. A canela que ela vai por cima do joelho aqui, ó. Show. A bota dele top. Tudo muito bem pintado, sem descasque. Uma beleza. Joelhinho pintado aqui de amarelo, né? Para disfarçar. Deixa eu ver qual outra perna montada então. Aí, ó. Muito bem pintado até então, 100% de metal. Aí tem aquele óleo, né? E deixa esse óleo, né, para poder preservar as peças e não arranhar no blister, né? Fica esse óleo aqui, até fica escorregando na mão. Mas esse até deixa brilhando mais no começo aqui, né?
quando o item tá novo. Pô, que lindo, cara. As peças do braço, olha que legal, linda. Tem um review da versão OCE aqui, né, da primeira versão. Você também pode conferir lá. Aí, então a montagem no caso é a mesma, não muda muito, não muda a figure, né? A armadura no caso, quer dizer. Foi. Protetor de punho, que vem apenas um par. Aí o protetor de punho é de plástico, tá? Vai, encaixou. Encaixou. Escudinho, escudo, né? Aí, top, caraca, mano, ficou maneiro demais, bicho. Primeira versão é X normal, né? Essa aqui é X metal. Então, provavelmente que fique mais bonito. Vamos vir com o outro braço montado. Eita, doido, olha isso aqui. Ó, nenhum problema de pintura, tudo muito bem pintado, nenhum descasque, nem nada. Eita, tá bonito isso aqui, hein? Maneiro, cara. Vamos continuar. O abdômen, que é de plástico, a gente vai ver, eu vi algumas fotos, ficou bem evidente a diferença entre metal e plástico. Então eu vou prestar atenção nisso aqui para ver se aqui pessoalmente está dando essa diferença toda. Para botar o peitoral a gente vai colocar isso aqui primeiro. Ah, nem falei, tá? Até a parte aqui do abdômen tá top demais. Tudo muito bem pintado. A gente vai colocar essa parte aqui, né, que é a gola. Ó, já pedi socorro pro manual. Essa parada aqui da gola, tu tem que desmontar. É tudo de plástico isso, as 3 peças. E aí tirar essa peça daqui, pelo que eu entendi, que é de metal. Porque isso aqui vai direto no object. E aí pro cavaleiro, você vai pegar isso daqui. Não, vamos encaixar logo aqui. A que estava na gola, que é de plástico. Aí é difícil, mas só olhando o manual. Isso aqui é loucura, montagem de ovo serpentário é loucura. Então a parte de plástico você coloca aqui por... Esse pininho aqui por fora, não é dentro desse buraquinho aqui. É por fora e encaixa aqui, ó. Então você usa a gola de plástico. A de metal você deixa por object. Vamos lá, não importa se tem experiência ou não. Montar o serpentário é cabuloso. Tem que ter manual, cara, loucura. E agora sim, a gola vem e encaixa aqui, ó, nesse buraquinho doido aqui, ó. Ó, top. Diferenciado, hein? Aí o peitoral vem aqui. Ficou firme? Ficou. Maneiro, né? Ah, não tá dando diferença entre metal e plástico. Muita não aqui, que eu tô vendo. Até agora tá top. E aí a gente vai para esse negócio aqui, ó. Ignorante, tá? Que é o cinto. Eita, desmontou, foi todo aqui na minha mão. Aí, ó. Veio todo desmontado, cara. Que loucura. Eita, dói. Isso aqui vai ficar ignorante, cara. Será que ele passa do Hades como melhor figure de todos os tempos? Porque para mim, melhor figure do mundo é o Hades, né? Vamos ver se isso aqui passa. Lado menor para frente, então esse daqui é a esquerda. Ó, esse encaixe delicioso, não tem nem o que reclamar, cara. Cadê? Vai, ó, top. Esse aqui é o de trás, que é o maiorzão. Ei. Aí, que cinto pesado. Opa! Se encaixa aqui. Vamos ver. Não tá tão resistente. Era para ser bem resistente. Olha, tá saindo à toa. Começou. Começou. Deixa eu tirar aqui, galera. Ó, soltando fácil demais. Vamos ver se foi eu que encaixei mal. Talvez tenha sido eu que encaixei mal. Agora acho que foi. Ó.
Top. E... Putz, cara. Eu quero te elogiar muito, Serpentário. Mas assim não vai dar não. Vou ter que colocar papel. Ó, faltando muito, muito fácil, cara. Putz. Cara, colocar papelzinho em item da Bandai é um desaforo muito grande. Ainda mais essa peça aqui carérrima. Vamos ver se vai manter aqui. Tá aí. Uma parte da frente. Show. Ó. Cara, putz, nada a ver, mano. Nada a ver isso aqui. Pior que é uma figure muito cheia de coisa. Então, hein? Vai ser difícil não segurar aqui. É muito cheio de armadura e não pode vir com defeito, cara. Foi. Mais ombrinho também pintado também. Agora imagine encher uma figure dessa de quase R$ 2.000, ou se para R$ 2.000, depende de quando vai chegar aqui no Brasil. Encher uma figure dessa aqui de papel. Bandai. A ombreira, ela é de plástico aqui em cima e de metal aqui. Ó, tá dando uma diferença que tá brilhando muito a de plástico, né? Acho que nem tanto. Vamos ver como é que fica na figure, né? Com ela montada. Foi. Foi. E aí, a gente vai colocar a asa. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vamos montar ele primeiro com a asa, né? Depois eu boto a capa. Vala, meu Deus do céu. Calma, tudo sob controle, tudo sob controle. Isso aqui é daqui. Dá para encaixar com a ombreira? Já instalada? Dá sim. E isso aqui é daqui. Ó, top. E aí para montar o rabo, né, ali da asa, você vai precisar dessa peça que tá aqui. Aí, ó, aqui. Esse rabo aqui, você vai pegar a segunda peça da ponta aqui do começo, né? A segunda peça, onde é que é a separação da segunda peça? Aqui, ó. É aqui? Onde é que tá a segunda peça, meu Deus? É aqui. Ó, aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Ó, a segunda peça, né? Aí isso aqui deixa de lado. E a última, que fica onde a separação, meu Deus? Aqui, ó, a última peça. Vai unir todas a partir dessa daqui, primeira, segunda e terceira. Aí, isso aqui tá certo? Do lado certo? Não. Agora tá do lado certo. Aí, ó, vai ficar assim. Aí aqui a asa tá recolhida. A gente vai abrir ela. Eita. E saiu aqui. Caiu o cinto de novo, que eu achava que até que tinha parado de cair. Aí, ó. Vou deixar aberto aqui. Olha que top. E aí vem isso aqui que serve de base. Tem lado certo? Não, porque isso aqui vai girar. Vai te dar permissão para girar. E aí serve como base aqui, ó. Top. E aí o cinto saiu, putz. Sinto muito, Bandai, mas você não vai ganhar 10 de montagem. Vamos acabar com essa montagem, galera. Colocando aqui a Red Sculpt. Aí temos duas bases, né? A base do rabinho aqui e a base do cabelo. Eita, pô. Difícil pra caramba de manusear, mas até que eu gostei da montagem, tá? O cinto ali foi um probleminha, mas no geral até que foi boa a montagem. Entrou esse cabelo aí, esse pino? Entrou. E aí aqui... Vamos lá encaixar aqui.
Ah, esse encaixe aqui tá firme. Tinha que estar do mesmo jeito esse encaixe no cinturão. Olha lá, bem firme. Eita. Aí, na moral. Isso aqui é insanidade, pô. Insanidade. Cara, como eu vou expor isso daqui, galera? Como? Com capa. Ó, tem que botar com a capa, né? Next Dimension, ele aparece com a capa. Vamos colocar aqui o elmo já. Como é que é o cabelo aqui? Aqui na frente, né? Ó, topzera, mané. Cadê o elmo? Aí. Oxi. Vou acabar com essa montagem, galera. E aí vamos ter que encaixar aqui assim. Coloca aqui primeiro, né? Talvez. É isso mesmo. Aí coloca isso aqui pra cá. Foi. Foi. Aí coloca pra cá, top. A orelhinha ficou aqui. Incrível. Incrível. E aí vamos encaixar aqui pra finalizar a montagem. Não sei nem onde segurar aqui, doido. Vamos lá. Eita! Nossa, macho! Tu é doido, bicho! Que loucura é essa, macho? Aí, eu não vou conseguir mostrar direito aqui pra vocês, né? Porque é difícil de segurar, cara. Mas no take de pose vai ter todos os detalhes possíveis. Eita, macho! Olha aqui, doido! Eita, nós! Aí, na moral, a primeira versão é incrível, até porque, né, a armadura é a mesma, mas essa daqui, com o cabelo assim, inacreditável. Galera, essa aqui tá insano, insano. Olha, com a armadura, galera, putz, macho. Ai. Ah, mas aí, ó, caiu de novo o negócio. Putz. Aí, putz. Vamos aproveitar e fazer a montagem com a capa agora. Oh, pronto. E aí a gente vai tirar isso aqui, né? Que outra hora a gente tinha colocado. Isso daqui. Esse pininho aqui. E aí a gente vai fechar as asas. Deixar ela recolhida. Pronto. Vai encaixar essa aqui de novo, né? Pô, essa aqui tá... Pô, mano. Legal não. Pra mim tá sendo o único problema desse item até agora. Né? Nem a pintura tá me incomodando. E aí a capa você encaixa aqui, tá? Onde você tirou aquele pino. Opa, pera aí. Acho que é melhor encaixar aqui fora mesmo. Deixa eu ver. Bem fixo? Bem, tá legal. Aí, ó. Porcaria de novo. Chatão, né? Chatão. Olha que cena ridícula, Bandai. Olha que cena ridícula que um reviewer tá fazendo. Em vez de promover seu item, você tá passando essa vergonha aqui, ó. Pro mundo inteiro ver. Aí, ó. Papelzinho, mano. Que gambiarra fuleira que é feito em figura de pirata ré estragada. Aí tem que fazer essa mesma coisa aqui com Bandai, mano. Oh, isso aqui é deprimente. Pô. Peraí, eu vou ter que tirar isso aqui do cinto, peraí. Aí, pô. É ridícula essa cena, pô.
Ridículo. Vamos ver se vai melhorar isso aqui. Olha, papel, rei tudo, velho. Pode. Vamos ver se melhora agora. Encaixa. Achar aqui o cabelo. Ah, mano, já tô vendo aqui, cara. Tem que ser exposto de capa. Ai, dá uma elegância sinistra essa peça, cara. Já vamos colocar aqui Eita, muito bonito, né? Já vamos colocar aqui o bagulho doido. Dá pra botar direto? Dá pra botar direto, facilidade total. Ah, mano, na moral. Vou lá, galera. Pera aí, deixa eu ajeitar a câmera. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Tu é doido, bicho. Tu é doido, bicho. Não tem como não, cara. Aí. Impressionante. Impressionante. Deixa eu ver isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Difícil de manusear. Olha isso aqui, galera. O cabelo disso aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui como é que fica. Ah, a capa joga bem pra trás o cabelo dele. E aí ele não pega aqui no chão não, como eu achei que ia pegar. Rapaz, e aí, deixa eu ver a cabeça dele. Não, a cabeça dele não tá movendo pra trás não, por causa do peso do cabelo. Tá bom. Cara, isso aqui tá um espetáculo, mano. Não tem como, galera. Olha, obra-prima da Bandai. Sobre a coloração, né? Aqui é um cenário mais escuro, né? Esse reflexo, né? Ao invés de essa pintura nova, ao invés de refletir o preto ele fica esverdeado, tá vendo? Onde seria preto. E aqui o cenário fica todo escuro, né? As luzes ficam apagadas, então acaba evidenciando muito essa coloração da Bandai que a maioria da galera não gosta. Infelizmente. No cenário, não um expositor branco, que você não tenha, né, as luzes apagadas assim, ou uma luz direta, né, igual o meu cenário aqui, não vai ficar dessa forma. Eu, particularmente, prefiro a pintura antiga da Bandai. Mas eu não vou ser o cara que vou deixar de comprar o Bandai por conta disso, porque eu não me agrado com essa nova pintura, porque esse aqui é o novo normal. Aí parar de colecionar é que eu não vou. Então, eu prefiro a pintura antiga, mas isso aqui no expositor, mano, de qualquer forma tá lindo demais. Cara, tu é doido, cara. Que figura é essa, mano? Eu tô espantado com isso aqui, galera. Tô espantado com isso. Eu vou botar no take de pose para tentar mostrar para vocês essa elegância aqui desse bicho aqui. Cara, tá magnífico, mano. Tá magnífico. Então vamos lá pro take de pose e depois as considerações finais.
E tá aí, galera, Object montado, eu nem sei dizer isso aqui, a beleza disso aqui é inenarrável, a imponência desse Object é incrível, incrível. Bom, por ser muita peça em plástico, essa nova pintura da Bandai aí acaba não deixando a peça tão bonita, né? Fica um pouquinho esverdeada em cenários escuros. Nesse cenário aqui já melhorou um pouquinho, mas em cenários escuros não fica tão legal. Mas mesmo assim não tira a beleza do Object, é impressionante isso daqui. Aí com mais detalhes para vocês, isso aqui é incrível. Então a versão humanoide ali veste mais ou menos como é o cavaleiro, né? As pernas, o cinto, a canela tá aqui na perna, né? O cinturão, aquelas partes da frente e de trás, está aqui no ombro, né? A ombreira tá ali também. A gola tá na parte de cima do elmo. O elmo tá aqui. O peitoral tá aqui. As coxas estão nessa parte aqui. A asa ali também, né? Enfim, é muito complexa a montagem, mas delícia, tá? Eu não sei se é porque eu já montei esse item uma vez, então eu senti uma facilidade muito grande. Não sei dizer o que que é, mas achei muito fácil e tá lindo demais, cara. Lindo demais. Me fala aí o que vocês acharam. Isso aqui tá espetacular. Espetacular. Um dos objetos mais bonitos e maiores da linha. Incrível a imponência disso aqui. Incrível. Olha aí que demais. Muito bonito, cara. Tu é doido. Tu é doido. Criação dessa design dessa armadura aqui, desse object, foi coisa de gênio mesmo. De gênio. Agora a gente vai para a parte final aqui do vídeo, galera. E tá aí, galera, comentando aqui sobre o take de pose, né? São poses mais simples, até porque ele usa muita armadura, tem capa ali, o cabelo é enorme, então é difícil de realmente de mexer a figura, então a gente acaba deixando umas poses mais simples. O que não tem problema nenhum, porque por conta disso ele tá fiel ao design original, né? A armadura toda robusta, e pelo fato de estar fiel, fica um pouco difícil realmente de mexer, mas, cara, para fidelidade isso aqui tá incrível. Mas eu até que gostei de fazer as poses dele ali, tá? É uma figura que fica impossível de cair, de trombar, porque é muita coisa para apoiar ele. E ainda se eu quiser, ainda dá para apoiar com um báculozinho aqui, botando ele mais pro chão. E então, sabe, acabou se tornando agradável de posear. E aí, fazendo comparação aqui com o primeiro Serpentário, que eu fiz review aqui no canal, né? Tô deixando aí lado a lado para você ver a diferença, né? A armadura é a mesma, a coloração da armadura é totalmente diferente, até porque a primeira versão do Odisseu é a Original Color Edition. Não se iluda que com o lançamento desse aqui, essa figure OCE vai ficar mais barata, até porque são coleções diferentes, então não tem como ficar barato. Odisseu de Serpentário, OCE ainda continua sendo a figure mais rara e mais cara da coleção, mesmo com a introdução dessa versão aqui agora, atual. Mas apesar que esse aqui no lançamento já tá caro e raro. Então, muda nada, galera. E aí, colocando a comparação aqui, outros personagens, deixei aqui o Aiolia de Leão para você ver como é que fica com uma coloração de um dourado do lado, né? O Aiolia tem uma coloração mais diferente, né? É bem alaranjado a armadura dele. Mas eu vou deixar ele aqui do lado da coleção de Cavaleiro de Ouro, lá no meu expositor, tá? E tô deixando aqui a Shaina. Por incrível que pareça, eu não sei se você sabe, né? Tem bastante gente que não sabe. Eles dois têm a mesma armadura e a mesma constelação. Como assim, Renan? É verdade. Essa armadura da Shaina não é de cobra, né? Cobra é uma tradução equivocada aqui do Brasil. Aqui no Brasil recebeu material em espanhol, né? E acabou traduzindo para o português. Muita coisa ficou diferente do que realmente é. Odisseu de Ofilco, né? A gente chama de Serpentário, mas Ofilco é a tradução original, tem a mesma armadura que a Shaina de Ofilco, né? Além de o Brasil também chamar ela de China, né? A gente está acostumado a chamar ela de China, mas o nome de verdade dela é Shaina, né? A forma correta de falar o nome dela, e a armadura dela é de Ofilco. Trocaram também até o golpe dela, né? De garras relâmpago para vem a cobra. Então os dois têm a mesma armadura, é legal ver essa colocada lado a lado para você ver como é que fica, né?
A rainha, não, mas como assim ele tem a mesma armadura e ele é um cavaleiro de ouro e ela é cavaleiro de prata? Aí é coisa do mangá que eu não vou dar spoiler para você estar lendo lá, beleza? Mas, resumidamente, é a mesma armadura, tá? Mesma armadura. Mesmo que tenha design e uma é dourada e outra é prateada. No mangá conta. Vai ajeitar o olha aqui que tá tortinho. Bom, vamos falar aqui sobre as peças de metal e de plástico. Plástico é o báculo, o elmo, a parte de cima aqui da ombreira, a parte inferior aqui, a pequenininha que encaixa ali no ombro, protetores de punho, o abdômen e essa asinha aqui que encaixa na canela e as asas de trás. E o rabinho também, né? Que não está aqui na armadura. O resto é tudo de metal. E aí vamos para o nosso sistema de ranking. Vamos lá, galera. Pintura. Eu, Renan, prefiro a pintura anterior. Tá? Eu não gosto muito dessa pintura aqui. Mas, de qualquer forma, galera, no expositor, isso aqui tá lindo. O problema é num ambiente muito escuro, com a iluminação direta, né? Por exemplo, no meu diorama mais escuro, né? Como reflete a parte escura, fica, ao invés de preto, reflete um pouco num tom esverdeado. Isso incomoda um pouco. Mas, cara, se eu for deixar de comprar Cloth Myth por conta disso, eu não vou comprar mais itens. Eu prefiro a cor anterior, mas no expositor esse dourado fica muito bonito. No expositor, né, sem estar filmando. Então, cara, esse é o novo normal. Eu não vou ficar tirando ponto por conta disso, porque, enfim, é a nova pintura da Bandai, galera. Ela não veio nenhum problema, nenhum descasque, isso para mim já ganha muito ponto. Eu não vi tanta diferença aqui entre material de plástico e de metal. Tem sim, óbvio, mas é algo padrão da linha Cloth Myth, né? Mas mesmo assim não ficou tão evidente aqui. Para mim ficou muito bonito. Para mim, 5 estrelas, mas com a ressalva que eu preferiria a coloração anterior. A montagem, infelizmente, não ganha 5 estrelas. Eu queria muito dar 10 para esse serpentário, mas na montagem, infelizmente, quando estava me estressando, eu coloquei aquele papel ali. E aí segurou. É um método paliativo, mas funcional. Tá ali, não me estressou mais. Porém, é uma sacanagem precisar fazer esse tipo de gambiarra na Bandai, sabe? Para não ser injusto, né? E falar assim, ó, só veio na minha peça aqui e aí eu tirei ponto. Eu acabei assistindo outros reviews aí, eu tive relatos até piores de montagem do que o meu. Para mim, a montagem eu vou tirar apenas um ponto, porque foi só uma peça que eu tive problema. Mas não tem como dar 5 para essa figura, não, no quesito montagem, infelizmente. Red Sculpt para mim é 5, não tenho o que dizer, galera, é espetacular. A Bandai conseguiu fazer um cabelo bem parecido com o que representa no mangá e ficou muito bom. O resultado ficou muito bom. Provavelmente aí vai concorrer às melhores Red Sculpt do ano. Tá incrível. O design, para mim, é 5 estrelas, não tenho o que dizer. E esse serpentário aqui é um show à parte. É uma obra-prima, galera. E a originalidade, eu também vou dar 5 estrelas, mesmo sendo a mesmíssima armadura do que a primeira versão. Mas o que acontece? Essa daqui é a versão que definitivamente deveria estar no mercado. A primeira edição é um item completo. Aqui tem muitas diferenças que eu poderia, né, a cada diferença colocar uma estrela. Por exemplo, é um corpo EX metal, totalmente diferente. Vem com extras diferentes, né? Vem com o mangá, vem com capa, vem com a Red Sculpt toda reformulada, uma Red Sculpt real do personagem. Vem com uma coloração diferente. Então tem muita diferença da primeira versão, no qual torna essa figura única. Então por isso que a originalidade é 5. Então, a nota é 9.6. Uma pena que eu não consegui dar 10 para essa figura, porque ela é esplêndida. Tem alguma coisa a acrescentar, Renan? Eu só acrescentaria, talvez, a Red Sculpt dele lá no finalzinho da batalha. Sabe? Que ele tá com a manchinha ali do olho, mas aí tem que trocar o pescoço, teria que trocar o pescoço, teria que trocar o ombro, teria que trocar tudo, né? Mas se ela se colocasse a face, seria legal. E aí também tem uns cabelos negros, mas aí
Olha o tamanho da caixa que veio, olha o preço disso daqui, e eu entendo que não veio essa representação desse outro momento do Serpentário, porque de fato, galera, iria ficar muita coisa. Imagina todo esse cabelo repetido, o quão caro ia ficar, sabe? Então, eu não é uma reclamação, mas é algo que poderia vir que a gente, pô, queria talvez deixar ele com os cabelos negros ou com aquela face, tá? Mas existe uma solução para isso, tá? Existe uma solução para isso. Olha o que eu recebi, a Star Studio me mandou, me presenteou e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha isso aqui. É o cabelo da Star Studio, junto com faces e tudo. Tem os cabelos negros aqui, tá? E aí vem com o elmo OCE aqui. E tem aquela face com, ó, com os olhos dele, com aquela mancha. E o olho dele já, né, meio que transformado. Tá tudo direitinho. Óbvio que a cor de pele é normal, né? Mas tem isso daqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar nesse Serpentário aqui, inclusive veio a versão normal aqui, com o elmo que está incrivelmente na mesma cor do Serpentário, tá? O cabelo branco aqui, o cabelo, ele tem umas mechas aí que eu achei incrível, olha aqui, bem mais finas que o da Bandai. Eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer um review à parte, galera, não vou colocar nesse review aqui, senão vai ficar muita coisa, mas espere aí um review comparativo com essas faces da Star Studios e aí, né, vou fazer as duas ao mesmo tempo. Tá, vou colocar essas faces aqui. Isso aqui eu tô ansiosíssimo, porque pelo que eu vi, esse cabelo aqui, cara, aí, não sei não, hein, não vou falar antes da hora não, mas me chamou a atenção aí esse cabelo da Star Studios, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Então, eu só acrescentaria isso, mas não é uma reclamação, até porque eu sei que ficaria muita coisa e, né, provavelmente eu trocaria a coloração dele. Mas, de resto, uma figura para mim quase perfeita, faltou ali só um capricho a mais na montagem e é isso, galera. Bom, eu comprei esse item aqui com o Lei Hobby, eu o indico demais, até porque é um item caro, a gente precisa de alguém de confiança para poder comprar esse item. E essa pessoa de confiança, de fato, é o Lei Hobby, galera. Ele deu um jeitinho aí para eu poder estar economizando, mandando um mangá à parte. Então, esse carinho de colecionador, né, ele não é só um vendedor, ele também é um colecionador. Então, esse carinho é algo que a gente precisa nos dias de hoje para poder estar comprando uma figura totalmente cara, né? Então segue ele lá no Instagram, na bio do Instagram dele tem o WhatsApp, aí você vai conseguir entrar em contato com ele para você comprar uma figura dessa caso você queira ou qualquer item da Bandai. Bom, tô deixando um take do Ophiuco do lado dos outros Cavaleiros de Ouro. Ele chama muita atenção, tem uma coloração diferente, mas eles todos têm uma coloração diferente um do outro, né? Então tudo bem. Eu acho que combinou demais. Ele tá roubando muita atenção para ele, tá muito bonito, mas um problema que eu acho que vocês estão vendo aí é que meu expositor ficou muito apertado para ele. 11 centímetros de profundidade tá sendo ruim para ele, né? Ele tá ali com exatamente 11 centímetros, mas aí fica no limite ali e aí é perigoso ele cair quando eu, por exemplo, tirar a porta de vidro ali, e ele ficou muito mais para frente do que os outros personagens. Então tenham em vista isso, vai ter que ter um expositor aí com bem mais de 11 centímetros de profundidade, né? Qualquer expositor tem isso, mas o problema é que o meu tem degraus, então, enfim. Mas, de qualquer forma, ele tá lindo demais, chamando muita atenção. Colocar ele no centro de Cavaleiros de Ouro ali pô, agora sim completou o set, cara. Tá muito bonito isso daqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!